Oi! Hoje é a resenha do conto A Vida em Oblivion, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Cidades Mortas, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. A cidadezinha onde moro lembra soldado que fraqueja na marcha e, não podendo acompanhar o batalhão, à beira do caminho se deixa ficar, exausto e só, com os olhos saudosos pousados na nuvem de poeira erguida além. Deixou-se dela a civilização. O telégrafo não põe a fala com o resto do mundo, nem as estradas de ferro se lembram de uni-la à rede por intermédio de humilde ramalzinho. O mundo esqueceu Oblivion, que já foi rica e lépida, como os homens esquecem a atriz formosa logo que se desbota a mocidade. E sua vida de vovó entrevada, sem netos, sem esperanças, é humilde e quieta, como a do grupê escondido no sombrio dos grotões. Assim começa a vida em Oblivion, que conta a história da cidade Oblivion, ou talvez seja qualquer outra, porque vamos combinar, né? Oblivion, existe uma cidade aqui no Brasil chamada Oblivion, ou Oblivion, se a gente for colocar com um sotaque afrancesado? Pois é, sim. Bom, a gente tem que lembrar que estamos aqui numa coletânea chamada Cidades Mortas. Podemos dizer então que o Monteiro Lobato está colocando aqui um certo de um modelo. Essa cidade que ele chama de Oblivion, é uma qualquer dessas que ficaram mortas depois que o ciclo do café se foi. Tudo isso, claro, a gente viu no conto anterior da semana passada, que foi exatamente Cidades Mortas, o título de abertura dessa coletânea homônima. Pois é, por enquanto a gente pode perceber que sim, a cada nova história, novo texto aqui, encontraremos uma nova visão a respeito disso. Como ficam as cidades depois que elas são literalmente esquecidas. Por isso, a opção por Oblivion, que obviamente traduzindo tanto em inglês quanto em francês, dá exatamente esquecimento. Sim, é uma definição dessas cidades que ficaram ao léu, literalmente. Bom, a questão é que neste texto aqui, que também a gente não pode chamar exatamente ainda de conto, não temos uma história com começo, meio e fim, embora sim exista uma certa narrativa interessante aqui, ou seja, o texto não é apenas uma crônica sobre aquilo que acontece ali naquela cidade. Há uma raspinha assim de uma história sendo contada por aqui. É difícil perceber assim no começo, mas depois fica muito evidente. Na verdade, antes desse texto que eu li para vocês, que na verdade são os 3 primeiros parágrafos aqui deste conto crônica, temos uma definição do que é também este texto aqui. Está escrito os 3 livros. Podia até ser uma opção de título aqui para essa história, ao invés de A Vida em Oblivion. Bom, exatamente, a história se trata disso, 3 livros que correm a cidade. Pois é, já dado uma certa definição que talvez o primeiro dono desses livros foi um certo padre, mas não importa. O que vale é que essas 3 publicações ficam pulando de mão em mão ali nessa pequena cidade. Vamos sempre combinar, né? Nessas cidades mortas não existem lá muitas pessoas, não. De qualquer forma, o narrador aqui desse texto diz pra gente que numa certa oportunidade, ele mesmo, dos livros que ele possuía, já tinha lido tudo. Então, ele ficou sabendo que circulavam esses livros ali pela população, pequena população de Oblivion. Então ele ficou interessado. Tá, então quais são essas obras? Talvez eu deseje ler alguma delas. Bom, são elas La Mer d'Hôtel, ou algo bem parecido em inglês, do Paulo de Kock, também Rocambole, que agora eu não vou conseguir achar o nome do cidadão que escreveu, mas é o Ponson, acho que é isso. E também um livro nacional, que é A Ilha Maldita, de Bernardo Guimarães. Pois é, ele tem essas 3 opções e logo imediatamente o narrador aqui do texto já diz pra gente, pô, é um pior que o outro. E por que é pior? Na verdade, porque há uma falsidade em tudo. Primeiro, é aquele livro que eu falei em francês, literalmente está todo escrito em francês, ou seja, quase ninguém consegue ler para falar a verdade. Embora antigamente se falasse mais francês do que o inglês. Então ainda era possível que algumas pessoas daquela cidade de Oblivion ainda pudessem ler tal publicação. Bom, já a segunda, a Rocambole, é daqueles livros que são vários e vários volumes. Só que eles mesmo dizem, quem está
avisando que tem esses livros passeando pela cidade, que não existem todos os volumes. Parece que 15 deles não existem. Eu imagino qual a quantidade então desse tal rocambole. Deve ser uma coisa de 20, 30 volumes. Bom, mas do que se trata então esse rocambole? Assuntos femininos. Pois é, aquela história água com açúcar. Então, temos um primeiro livro que é difícil de você ter contato porque está em outra língua. O outro, bom, é difícil você ter contato porque está bem focado num nicho bem específico, né? O público feminino e com aqueles tons romantizados. E por fim, temos uma obra nacionalista que é Ilha Maldita do Bernardo Guimarães, que, para quem não se lembra, foi o autor também de A Escrava Isaura. Mas aqui o protagonista diz pra gente, bom, é um pior que o outro porque eles mentem. Pois é, as temáticas desses autores são coisas mentirosas. E aí ele dá um grande exemplo, especificamente, mais a respeito do nosso autor aqui, o Bernardo Guimarães. Diz ele, ó, Bernardo mente. Bernardo falsifica o nosso mato. Onde toda a gente vê carrapatos, pernilongos, espinhos, Bernardo aponta doçuras, insetos maviosos, flores olentes. Nossas desajeitadíssimas caipiras são sempre lindas morenas cor de jambo. Claro, no fundo aqui então temos uma crítica super ácida de Monteiro Lobato a respeito de como as pessoas na verdade enxergam o Brasil. E esse é o grande ponto então desse grande escritor brasileiro. Ou Monteiro Lobato, não confundir com Bernardo Guimarães. Monteiro Lobato ficou famoso porque sim, ele era verdadeiro, ele era ácido nas suas críticas, que muita gente podia considerar que ele estava ofendendo os brasileiros. Na verdade não, ele estava dando um choque de realidade. Peraí, eles não são belos, eles são maltrapilhos. Literalmente o que ele colocou aqui quando Bernardo Guimarães descreve suas moçoilas em suas histórias. A caboclinha lá, elas não são belas, elas são farrapos humanos. É isso. Aquela coisa do romantismo, aquela coisa de enfeitar aquilo que não é belo. Pois é, Monteiro Lobato não fazia isso. Então a crítica dele, com certeza nesse texto aqui, que a gente pode considerar como um misto de conto e crônica, é exatamente esse. Porque a mentira do que se valer de textos que no fundo, mentem para quem está lendo. Pois é, ou, pior ainda, né, enganam, induzem os leitores a acreditar em algo que, ó, não é a realidade. Exatamente isso, essa grande questão que está exposta aqui nesse texto super simples, curtinho, que é do tipo claro para a gente refletir. É possível você passar por essa história aqui e dizer, caramba, o que aconteceu de interessante? Na verdade, ela tem um fecho bastante objetivo ao final. Que eu acho que vale a pena dizer, talvez o texto não é exatamente um spoiler, não estraga a experiência do texto, porque é exatamente o que você precisa absorver dessa história é exatamente o que está na entrelinha, qual é o objetivo realmente final do Monteiro Lobato. E diz aqui, numa referência clara aos tais 3 livros. Essa trindade impressa bastava à educação literária da cidade. Felicidade. Se é de temer o homem que só conhece um livro, a cidade que só conhece 3 é de venerar. Veneração, entretanto, não virá, porque o mundo desconhece totalmente a pobrezinha da Oblivion. Acabou, literalmente. O resumo é claro do Monteiro Lobato, né? Se já é uma desgraça, né? Uma pessoa que só leu um livro na vida, ou seja, ele não tem conhecimento nenhum, porque existe esse grande conceito que quanto mais a pessoa se acultura através da literatura, mas é uma pessoa um pouco mais sábia do que as demais. Se um homem só lê um livro já é um grande prejuízo para si mesmo, imaginem para uma população que só tem a opção de ler 3 publicações. Literalmente, a cidade não é só pobre na sua existência, ou de ter se tornado pobre porque a riqueza foi embora para outros lugares. Literalmente, é uma cidade, ainda por cima, totalmente burra. Simplesmente isso. O que torna então esse texto aqui do Monteiro Lobato sensacional, com certeza. Como eu disse, o texto bem simplesinho, mas que vale mais se a gente ficar pensando. Realmente, ele está sacaneando com todo mundo e está jogando na cara, literalmente, que o Brasil é cheio de erros. E dizer os erros, apontá-los, não é ofensa, é querer consertar o que está defeituoso. Simples assim. Não tem essa coisa de menosprezar os outros. Mas, sempre lembrando, isso aconteceu há quase 100 anos atrás.
E hoje em dia acontece a mesma coisa, né? A mesma visão torta de quem aponta que coisas não são perfeitas, são pessoas que na verdade estão querendo diminuir o todo. Não é isso. Enfim, para A Vida em Oblivion, escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 4,5 asteriscos. Muito bom. E fica combinado para a próxima quarta-feira mais um texto aqui de Cidades Mortas, que, eu já dei uma sapiada, continua em Oblivion. Claro, uma outra situação também bastante interessante. Já para sexta-feira também temos coisas a fazer aqui, porque lemos mais uma história aqui da literatura argentina com Mariana Álvares. Mariana Henriques, com outra história que mescla uma coisinha assim, uma pitadinha de horror, um certo realismo fantástico, sim ou não? A conferir nessa próxima sexta-feira aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2021. E tchau!